como as mudanças no clima podem afetar a saúde das populações. Um exemplo disso é o que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Para conversar sobre este tema, a Cidadania convidou a doutora Stephanie Mosena Scalco, pós-graduada em infectologia, especialista em controle de infecções e médica do Hospital Ernesto Dornelles. Seja bem-vindo, doutora. A primeira pergunta é a seguinte: o perfil epidemiológico das doenças de hoje, após as enchentes, é diferente do que a senhora normalmente encontrava? Sim, a gente notou um aumento, então, das doenças relacionadas à transmissão pela água, né, nessas semanas aí de maio, e também nos casos de infecções respiratórias, né, em função das pessoas desabrigadas, estarem aglomeradas em abrigos. Então, a gente teve uma mudança, assim, do cenário epidemiológico no estado. Eu fiz uma pesquisa sobre o que aconteceu dos Estados Unidos, na cidade de New Orleans, após o furacão Katrina, que houve uma inundação muito grande lá e as pessoas ficaram acumuladas também em abrigos e houve um aumento das infecções agudas e respiratórias agudas. Isso já está sendo detectado lá em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. E que medida vocês estão prevendo tomar para prevenir e, enfim, manejar essa situação que ainda estamos no meio de uma emergência, né? Sim, a Secretaria Estadual de Saúde, os municípios reforçaram as campanhas de vacinação, então, principalmente para influenza. A gente teve um total de 21.900 doses aplicadas pelo estado nos abrigos de vacina para influenza. Para aumentar a cobertura, então, nos grupos prioritários, principalmente naquelas pessoas que deveriam ter recebido e não tinham realizado a vacinação para gripe. E a gente iniciou agora, essa semana, o estado recebeu as doses da vacina Moderna para Covid. Então, a ideia é que se retome também a vacinação para Covid nos grupos prioritários. Bom, durante a pandemia, a ordem era que as pessoas ficassem recolhidas em suas casas, evitar aglomeração. Agora, evidentemente, o panorama é quase que o oposto, por uma questão que atinge a todos, ou quase todos no estado. Muitas pessoas, milhares de pessoas estão nos abrigos. E temos agora as doenças que são disseminadas através da água contaminada. E uma delas, que é a leptospirose, que já conta mais de 1.000 casos, não casos reportados, já 1.000 comunicações e com 5 mortes nos dados mais recentes. Como é que é feita essa comunicação e por que a leptospirose tem que ser de notificação obrigatória? Então, no boletim epidemiológico que foi liberado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, já eram mais de 2.300 casos notificados suspeitos, né, de leptospirose, e 141 casos confirmados da doença, com 5 óbitos confirmados e 9 em investigação ainda, né? Essa é uma doença de notificação obrigatória, que sempre foi de notificação obrigatória, mas agora, com a situação atual de calamidade, a Vigilância disponibilizou um formulário online, onde os profissionais de saúde devem fazer essa notificação já na suspeita da doença. Então, pacientes que tenham sintomas e situação epidemiológica compatível, né, exposição a essas águas contaminadas, já devem ser notificados na suspeita clínica. Então, isso se dá por telefone, por meio de um telefone da Vigilância de Saúde ou pela notificação via formulário online. Então, o profissional de saúde, na suspeita, já deve fazer essa notificação. E aí depois, a partir do resultado do exame, a gente vai ter a confirmação dos casos, né? A gente tem principalmente 2 métodos de diagnóstico, né? Que é o PCR, a pesquisa de DNA, então, da bactéria no sangue periférico. Isso, geralmente, a gente coleta ali até o 7º dia da doença, de sintomas, do aparecimento dos sintomas. E a partir do 7º dia, então, a gente vai ter a coleta da sorologia como o principal método diagnóstico. Bom, essa necessidade de recorrer ao laboratório, ela evidentemente fica condicionada a deslocamento das pessoas, enfim, e ter acesso aos reagentes, enfim. Isso já é mais operacional dos laboratórios. Mas em quanto tempo sai o resultado, desde a coleta do sangue até a obtenção do diagnóstico laboratorial, nesse caso?
O método de PCR ele é o método mais rápido, tá? Para a saída do resultado. Em geral, em até 3 dias a gente tem o resultado disponível. Em função da demanda aumentada, a Vigilância Estadual e Municipal de Saúde ela está fazendo um fluxo direcionado, então, para os serviços de saúde, disponibilizando esse exame para os serviços e para as unidades básicas e está tentando agilizar esses resultados para isso ser o quanto antes monitorado. Então, a gente vai ter pelo menos de 3 a 7 dias, pelo menos, para a liberação desses resultados nos melhores cenários. De qualquer forma, a notificação já é na suspeita, não precisa aguardar o resultado do exame, bem como a prescrição do tratamento. Então, diante da suspeita clínica e se tiver critério, a gente faz a notificação e já prescreve o tratamento. Não se espera o resultado desse exame para iniciar o tratamento. Bom, isso aí eu suponho que as cidades gaúchas, na maioria, tenham pelo menos um clínico geral responsável por tratar da saúde daquela população. Houve um alerta no sentido para chamar a atenção dos sintomas da leptospirose, porque os sintomas também podem ser confundidos com outras doenças. Que outras doenças seriam analisadas também para serem descartadas com o diagnóstico da leptospirose? Sim, os sintomas podem ser bastante inespecíficos, assim, Paulo, muito semelhantes a outras síndromes febris, né? Inclusive com dengue. Então, assim, a gente tem febre alta, mialgia, dor no corpo, dor de cabeça. A maioria dos casos de leptospirose, inclusive, vai se assemelhar mais a um quadro inespecífico. Sintomas mais específicos de leptospirose incluem conjuntivite, alteração da cor da pele, né, que a gente chama que a pele vai ficando mais amarelada. Esses sintomas não são todas as pessoas que vão apresentar. Então, é bem importante que os profissionais de saúde estejam atentos ao diagnóstico diferencial, né, principalmente de dengue e outras síndromes febris, né, até propriamente Covid, influenza, eventualmente no início, quando a gente tem um quadro mais inespecífico de dor no corpo, de febre, pode dar uma certa confusão. Leptospirose não costuma ter sintoma respiratório, mas pode ter também, tá? Então, é um desafio aí para os profissionais de saúde fazer o diagnóstico diferencial nesse contexto. Então, o nosso limiar, né, para iniciar o tratamento acaba sendo mais baixo, porque não se espera o exame diagnóstico, né, e a gente tem uma situação de calamidade, de aumento muito importante dos casos. Então, vai acabar, em algum momento, se confundindo um pouco. A gente tem testes rápidos para detecção de Covid, de influenza e da própria dengue, né, no início dos sintomas. Então, a gente pode lançar mão desses outros testes para fazer o diagnóstico diferencial e não ficar só na dependência do exame de leptospirose. Esses sintomas e esses diferentes exames, eu creio que o Rio Grande do Sul é um estado de muito grandes dimensões e as estradas estão interrompidas. Isso só para o profissional da medicina, aquele que atende lá na ponta, isso representa um enorme desafio, que é tentar agilizar o diagnóstico, correto? Correto. Agora, exatamente. Então, diante dessa dificuldade toda, não é possível iniciar um tratamento com antibióticos que sejam efetivos para a prevenção da doença? E esse tratamento é considerado efetivo? Então, a Sociedade Brasileira de Infectologia lançou recentemente uma nota técnica com orientações para a recomendação de antibiótico profilaxia para a leptospirose, tá? Então, seria antibióticos para prevenção naqueles pacientes, naquelas pessoas que foram expostas, né, epidemiologicamente. É bem importante ressaltar aqui que a evidência científica de eficácia da prevenção, ela não é de 100%, não é nem próximo disso, mas, diante de um contexto de calamidade, de milhares de pessoas expostas, se definiu alguns grupos prioritários para receberem esse antibiótico profilático, tá? Que seriam socorristas, então, né, pessoas que participaram dos resgates e ficaram muitos dias e muitas horas expostos, pessoas que tiveram exposição a grandes quantidades de água, então submersos, né, água que
ficaram submersas, tiveram contato com a boca, com os olhos, pessoas que tinham ferimentos com pele exposta, né, pele não íntegra que a gente fala. Então, nesses grupos, se teria a possibilidade de prevenção com antibiótico profilático, uma dose única, né, com repetição semanal, enquanto a exposição continuasse, né? Lembrando que a eficácia não é de 100% e mesmo quem recebeu esse antibiótico profilático, se vier apresentar sintomas, precisa procurar atendimento e ser tratado da mesma forma, tá? Então, alguns grupos se definiu como prioridade para receber esse antibiótico, deixando claro que não é uma medida 100% eficaz. O mais eficaz, no caso da leptospirose, para prevenção, é o uso de proteção, de EPI, bota, luva, calça comprida, porque aí a gente tem a proteção dessa barreira para não ter o contato da bactéria com a pele, né? Então, principalmente o uso de EPIs é até mais importante do que o próprio antibiótico profilático. A gente supõe, então, que as pessoas trabalhando se expondo durante muito tempo prolongado a essas áreas molhadas, inundadas, em que dejetos circulam também, enfim, se expõem ao contato. Então, existe equipamento de proteção, existiria em número suficiente, pelo menos para os profissionais de saúde que estão lá distribuindo os medicamentos? Esse foi mais um desafio, né? Na verdade, teve muita procura por botas, roupas emborrachadas, então a gente teve ali uma dificuldade para encontrar esses equipamentos, mas tivemos também bastante doação, pessoal que faz surf e outros esportes na água, mergulho, teve muita gente emprestando roupa emborrachada, então o pessoal foi se virando meio que como dava, né, para a aquisição. Mas se não tiver uma roupa, né, especial de entrar na água, já ajuda muito a pessoa usar uma calça comprida, um sapato fechado, uma camisa de manga comprida, né? Então, o importante é fazer algum tipo de barreira nessa pele, tá? Então, quanto mais essa barreira for forte, melhor, mas não necessariamente precisa ser uma roupa ideal. A gente se vira com o que tem, né? Porque a gente teve falta de várias coisas, né? A gente não tinha água potável, né? Em muitos casos. Então, vai se fazendo adaptações, né? Não tem outro jeito. Agora, é importante a gente deixar bem claro como acontecem as infecções. Não existe uma infecção, não existem indicações seguras de que a contaminação de pessoa por pessoa, ou seja, o contágio de pessoa a pessoa seja viável, ou pelo menos seja comum. Isso não acontece. O comum é a infecção através da bactéria na urina do rato, principalmente, ou pode ser também de outros animais, correto? Pode ser de mamíferos, né, que estejam contaminados ali, especialmente roedores, mas outros animais também transmitem a bactéria na urina, né? Então, a exposição acontece através da ingestão acidental ou da penetração pela pele, então, da bactéria que está presente em água contaminada com urina destes animais, né? Então, eventualmente até cachorro, gato, enfim, outros animais domésticos também podem apresentar leptospirose, não somos só nós, né? Então, o contato é basicamente por esse meio. O animal doméstico, ele pode também, se infectado, eliminar na urina a bactéria da leptospirose? Pode sim. Doutora, e vamos explicar como essa bactéria age no corpo humano, o que ela causa dentro do nosso organismo? Então, uma bactéria, ela vai acabar propiciando uma resposta inflamatória, né? Ela vai desde aquele quadro mais subclínico, de um processo em que a nossa imunidade consegue contornar, febre, dor de cabeça, dor no corpo, até um processo inflamatório mais grave, inclusive causando perda na função dos rins, né? Ela pode progredir para a forma que a gente chama de icterohemorrágica,
onde a gente tem um extravasamento ali capilar e sangramentos, né? Então pode ter sangramento da árvore respiratória, do pulmão. A gente tem renal também, esse prejuízo lá na microcirculação renal e perda de função dos rins. Então, essas formas mais graves causam uma inflamação generalizada e uma disfunção de múltiplos órgãos que pode levar a óbito. Então, vai desde uma infecção subclínica e mais leve até formas extremamente graves, né? Com uma coisa rabdomiólise, né? Que é o ataque ali à parte muscular e a desintegração então, das fibras musculares, que cursa com insuficiência renal, hemorragia pulmonar, enfim, um quadro bem grave mesmo. Doutora, crianças e adultos podem ser afetados da mesma forma ou os sintomas são diferentes ou alguns sinais são diferentes? O tratamento diferente? Não. A princípio, quanto menor a criança, né, mais difícil fica a diferenciação desses sintomas, porque muitas vezes a criança não sabe referir exatamente onde que está doendo, né, vai passar muitas vezes por um quadro de febre e enjoo, talvez náusea, vômito, até um pouco de diarreia. Então fica um pouco mais difícil fazer o diagnóstico em criança. O tratamento ele é muito semelhante, também com antibióticos. A gente tem uma ou outra variação ali na categoria de tratamento em função até para gestantes, que a gente não pode estar usando a doxiciclina, né, que é um dos tratamentos de primeira escolha para a leptospirose leve. Ambulatorial, a gente usa doxiciclina em adultos, não pode ser usado em crianças e gestantes. Tá? Então, a gente tem um pouco de variação ali na escolha do antibiótico, mas basicamente o tratamento é semelhante. Qual a indicação de internação dos pacientes e por quanto tempo depois de começar a tomar os antibióticos em casa ou então no abrigo, as pessoas dizem, bom, não funcionou e deve ser encaminhado para a internação. Como é que funciona esse critério? Então, isso passa por uma avaliação médica, né, Paulo? Então, o médico que está acompanhando esse paciente tem que ver para que lado está indo essa sintomatologia. Quais que são sintomas de alarme, né? Sintomas que a gente fala que indicam internação hospitalar. Redução do volume de urina ao longo do dia, então a pessoa está urinando menos do que deveria. Arritmias cardíacas, náuseas e vômitos incoercíveis, né? Então não melhorar, dor de cabeça muito intensa. Que mais? Alteração da coloração da urina. Alterações laboratoriais, então quando a gente está fazendo a avaliação desse paciente com leptospirose, tem algumas alterações que são mais significativas, assim, se tiver alteração hepática muito importante, então fígado, função do rim, função do fígado, essas são indicações de internação hospitalar. Algum distúrbio nos eletrólitos em função da piora da função renal também. Alteração da cor da pele também precisa ser avaliada com exame laboratorial e muitas vezes o paciente tem que ficar internado para ver para que lado está indo essa infecção. Então passa por uma avaliação médica, mas os sinais principais são esses, assim. Trata-se de uma doença que pode ter um prognóstico grave, no caso a mortalidade chega a quase 9%, correto? De cada... Mas a infecção também pode ocorrer sem sintomas. Sem que a pessoa sinta que está contaminada. Bom, eu gostaria de perguntar também, doutora, sobre uma outra doença que é viabilizada pela contaminação da água, que é a hepatite. Essa não dá sinais tão imediatos, tem um tempo de incubação, mas não seria conveniente que o sistema de saúde do Rio Grande do Sul fizesse, assim, passasse um pente fino em quem está e quem não está vacinado contra as hepatites A e B? Isso está no planejamento da Secretaria de Saúde? Então, é fundamental esse planejamento, né? E essa avaliação. A gente tem uma boa parcela da população aí que não está adequadamente vacinada, né, para hepatite A.
A hepatite A, ela é disponibilizada na rede para alguns grupos de pacientes adultos, não para toda a população, né? A gente tem pacientes imunossuprimidos, pacientes portadores de HIV que recebem a hepatite A, mas muitas vezes até mesmo as pessoas que têm indicação e receberiam a vacina de forma gratuita não estão vacinadas. Então, sim, deveria ser uma medida da Secretaria Estadual de Saúde passar um pente fino e verificar, então, o status vacinal. A hepatite B, ela é já no grupo, já está no Programa Nacional de Imunização, né, para todos, para a população em geral, já é preconizado ainda na infância, ali, nos primeiros meses de vida. A princípio, todas as crianças deveriam ter sido vacinadas, mas a gente sabe ali que, inclusive pós-pandemia, a gente teve uma alta taxa de crianças que acabaram não recebendo todas as vacinas, né? E os adultos, às vezes adultos ali com mais de 30, 35 anos, muitos não estão vacinados para hepatite B. Então, é bem importante, quem não fez a vacinação para hepatite B, principalmente, que é com esquema de 3 doses, que se vacine, porque um dos métodos, das formas de transmissão também está relacionada aí com toda essa situação de calamidade pública, né? Hepatite B, hepatite A. É bem importante que quem não foi vacinado, que procure se vacinar, sim. Doutora, eu queria que a senhora falasse sobre a sua experiência pessoal. Mudou os infectologistas depois da pandemia, eles ganharam um novo status na sociedade e são muito mais consultados, né? Com frequência e com todo o mérito. De fato, não são os médicos mais famosos, como os cirurgiões plásticos, aqueles que intervêm e prometem alguma solução mais, assim, digamos, pronta. Mas os infectologistas são o espelho do que a gente precisa fazer. No que mudou o dia a dia de vocês, infectologistas no Rio Grande do Sul? Eu costumo dizer que a infectologia é a especialidade do mundo invisível, né? Em todos os aspectos, no sentido figurado e no sentido literal, né? Porque a gente trata, então, dessas doenças causadas por micro-organismos que a gente não enxerga. E populações também, muitas vezes acometidas por doenças que são negligenciadas, né? Tá aí a própria tuberculose, que a gente vive uma endemia crônica de tuberculose. Então, a parte boa dessas catástrofes, se é que se pode dizer que existe uma parte boa, é que os infectologistas são mais consultados e são mais escutados. Então, né, a gente costuma bater sempre na tecla da prevenção, né? Estamos sempre falando que a gente precisa otimizar as campanhas de vacinação. A gente tem um grande percentual da população que não está vacinada para a gripe, para a Covid. Então, nessas horas, quando o caos se instala e nós somos consultados, a gente volta a reforçar o que sempre falamos, né? Que é insistir em prevenção, em vacina, em saneamento básico, em medidas de controle de doenças que são predominantemente mais características de populações vulneráveis. Então, todas essas medidas que já deveriam ser feitas e ser olhadas, e doenças que deveriam ser olhadas rotineiramente pelo poder público, agora, pelo menos, elas ganham o enfoque que elas precisam, né? O próprio saneamento básico, que é uma coisa, como o próprio nome fala, básica, e a gente muitas vezes não tem. É preciso olhar, que o poder público olhe para essas populações que não têm rede de esgoto, que não têm saneamento básico, que muitas vezes estão ali expostas no dia a dia, não só em situações de calamidade. No dia a dia elas já estão expostas a essas doenças, né? Então, pelo menos a minha rotina mudou um pouco no sentido do aumento da procura dos pacientes por atendimento para fazer diagnóstico diferencial. Então, eu já venho atendendo desde o início do ano, muito antes dessas enchentes, muitos casos de dengue, que era uma coisa que aqui no Rio Grande do Sul a gente não estava habituado. A gente teve a maior epidemia de dengue da história do estado esse ano, né? Mais de 200 mil casos. Nunca tínhamos tido tantos casos de dengue em anos anteriores. Então, desde o início do ano, a rotina do infecto mudou nesse sentido, porque somos procurados em função da dengue.
e o médico aqui no Rio Grande do Sul não tem tanta familiaridade com esse diagnóstico e esse manejo, como nos estados, enfim, do Sudeste, do Nordeste, do Norte, enfim. Nos estados onde a temperatura é mais elevada, diria. Ou seja, mais uma vez, como dissemos no começo, as mudanças climáticas afetando a saúde da população. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Volte sempre, com certeza nós vamos procurá-la de novo e com certeza esperamos que com notícias melhores. Obrigada, Paulo. Obrigada pela oportunidade e esperamos que as coisas melhorem aí. Ok. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.